Estamos ao vivo? Olá, olá, todo mundo. Quem está se perguntando aí por que eu estou abrindo isso, não tem ninguém se perguntando, mas tudo bem. Por que eu estou abrindo a live de hoje? É porque o nosso apresentador já tradicional, o Andrew, não está aqui nos pagos, deixou os pagos por algum tempo e está sem o seu aparato tecnológico, né, de sempre. Então, estou eu aqui hoje. Queria dizer só, então, que em peça do matriarcado, vamos tomar conta disso aqui, ou não, né? Boa noite, pessoal. Boa noite aos integrantes. Boa noite ao mobiliário do programa. Boa noite, André, William, Tiele. E boa noite à nossa convidada especial. Aquela que chegou, começou a falar de futebol feminino do Grêmio, e era tudo mato, né? A responsável e a idealizadora da página Grêmio Futebol Feminino, Marina Stout. Boa noite. Oi, boa noite. Que honra essa apresentação, fico até sem jeito. Até parece, nem faz tanto tempo assim, mas fico muito honrada, primeiro pelo convite de vocês, é um prazer estar participando, acompanho o trabalho aí dos debates e também das transmissões, né, dos jogos, gosto muito do trabalho de vocês, então é uma honra estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho de futebol feminino e principalmente do nosso Grêmio. Respondendo o coração. Eu, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu me sinto muito tranquilo em abandonar o cargo, pois a Ana Lu fez uma entrada muito melhor do que qualquer uma que eu já tenha tentado fazer. Inclusive, consegue fazer uma piada decente, né? Porque minhas piadas são sempre sem graças, eu tento manter o nível, o baixo nível. Então, para começar nosso primeiro debate dessa sexta-feira, eu vou fazer a minha pergunta tradicional, porque hoje eu mudei a cadeira, né? Mudei de lugar, mas essa pergunta eu não deixo de fazer. Marina, concentra, responde pra gente. Qual o teu signo? Peixes. Por mais que não pareça. Sou pisciana, mas não sou tão calma quanto os piscianos normais, assim. O meu mapa influencia bastante. Eu sou calmo. Qual o ascendente? Meu ascendente é em Libra. A cara da Tiele. Eu não entendo de mapa astral, eu não posso comentar. Eu também, eu achei sensacional. Ela me julgou pela tela, ela me julgou. A Tiele tem um problema com piscianas, é a segunda pisciana que a gente recebe aqui no programa, mas isso a gente vai deixar um artigo especial, signos do Grêmio Futebol. Próxima semana, o embate na Taverna Tricolor, Marina versus Tiele. Que eu já tretei com a torcida do Corinthians feminino, hein? Então eu tô lá em cima no nível das tretas. Então, mas eu tretei com a torcida do Corinthians por culpa do Matheus Vaz. Saí do ringue. Aquela do Matheus Vaz eu tava junto, puta merda. O Matheus me meteu numa com a torcida do Corinthians, foi ótimo. Foi fazer piada com a guria lá, cara, e marcou a gente junto. Ficou uma semana recebendo notificação. Eita! Peraí, vou ter que contar isso aí depois, não? Vamos focar na convidada. Todo mundo esperto. Sexta-feira, se a gente não bota objetivo, não sai, né? Marina, conta pra gente
como é que foi de onde é que surgiu essa ideia, de onde é que surgiu esse desejo de começar a cobrir o futebol feminino do Grêmio? Então, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que eu pudesse juntar o jornalismo e o Grêmio. Só que a gente sabe que o ambiente do futebol masculino ainda é muito hostil para as mulheres, tanto como torcedoras, quanto para trabalhar, né, junto com o futebol. E aí, logo que eu iniciei na faculdade, eu ouvia muito das pessoas que eu deveria me desprender do meu fanatismo, porque senão eu não conseguiria espaço. E aquilo me desmotivou muito, assim. Então, por muito tempo, eu fiquei longe do jornalismo esportivo. E aí, em 2019, ali logo no início, eu estava com uma ideia de criar um projeto que eu pudesse falar de alguma coisa do Grêmio na internet. E eu tinha, em 2017, quando voltou o futebol profissional, o feminino do Grêmio, eu comecei a acompanhar. E aí eu pensei, eu não conheço quase nenhuma página que fala de futebol feminino do Grêmio. As que falam são mesclados junto com o futebol masculino. Então, por que não trazer um conteúdo, levar a minha experiência da faculdade de jornalismo para levar conteúdo para os torcedores nas redes sociais sobre o futebol feminino? E aí eu criei primeiro o Twitter, porque a gente sabe que o mundinho futebol feminino hoje é muito mais o Twitter, né? Então foi o meu primeiro canal de comunicação, assim. E aí depois eu migrei também para o Instagram e para o Facebook. E foi um projeto que deu muito certo, assim. No início a ideia era só realmente publicar notícias e tudo, mas a partir do momento que eu comecei a trazer conteúdos como, por exemplo, o minuto a minuto do jogo, como, por exemplo, algumas outras coisas que eu ia atrás, sem ser o próprio clube divulgando, eu vi que a torcida vinha atrás, o que significava que a torcida queria saber sobre o futebol feminino do Grêmio, né? Então aquilo me motivou muito mais. E aí, nesse ano, eu tive a oportunidade de cobrir 2 jogos pela página, né? Os 2 primeiros do Campeonato Brasileiro. Eu estive lá no estádio, foram 2 experiências muito legais. Só que a página, ela não é um trabalho remunerado para mim, né? É um trabalho abnegado, eu faço sem receber nada em troca ainda. Alô, patrocinadores, estou disponível. Assim como Taverna também. Estamos todos. Tem espaço. Então, a página tem um assim, espacinho sempre no cantinho ali, ó. É verdade. Então, assim, por enquanto ainda é muito no amor, mas é algo que me faz muito bem, assim, sabe? Por mais que eu concilie com o meu trabalho do dia a dia, né? Aquele de segunda a sexta, acaba que no final de semana, quando tem jogos, o meu foco fica bastante na página. E é muito legal, porque eu tenho muito retorno da torcida, eu tenho muito retorno das jogadoras também, elas acompanham, seguem, compartilham se eu posto alguma notícia antes do próprio clube, que às vezes acontece, aí elas vão lá, elas compartilham o nosso primeiro. Então, é muito legal, assim, sabe? As famílias das jogadoras também acompanham, marcam, e essa interação que é muito legal, que era o que eu almejava, de poder trabalhar com o clube de uma maneira um pouco mais próxima, né? Ai, que legal. E bom que tu percebeu esse retorno da torcida também, de alguma forma, né? Que começou como torcedor, inclusive, posso falar que a gente encontrava informações, era a partir de ti, né? A partir do Grêmio Futebol Feminino, porque até então, pelo menos até o ano passado, a página mesmo do Grêmio pouco falava do futebol feminino, se é que falava alguma coisa, né? Uhum. Então, para seguir na sua primeira rodada, Andrew, vou te dar essa chance de ser o primeiro, já que tu sempre faz isso comigo. Te dar a chance de ser o primeiro a perguntar. É um revide. Eu ainda tento fazer uma rotação do negócio, eu ainda tento fazer assim um bagulhinho picado. O William que sempre É ordem alfabética. O William que sempre pede para ser o último, tá? É culpa dele, assim, na verdade. Mas vamos lá. Primeiramente, queria te parabenizar por todo o teu trabalho, né, Marina? A gente acompanha também o teu trabalho. Para mim, principalmente, o William, a Ana Lu e a Tchelia acompanham o futebol feminino há muito mais tempo do que eu. Não tem problema nenhum em falar nisso, porque, tipo, hoje eu tô muito mais ligado no time feminino, por exemplo, quanto do que no masculino. Realmente tô gostando do que a gente está fazendo e muito mais, assim, por ver o trabalho que tu tem com a página e de como tu vem acompanhando, trazendo notícias. É muito mais fácil, como tu disse, às vezes a gente pega primeiro contigo do que com a página do Grêmio mesmo, né? Tu falou aí um pouco sobre a questão de não ter nenhum retorno financeiro ainda, né? Mas tu tem essa motivação por conta do retorno da torcida e das jogadoras.
Como é para ti essa relação hoje com a torcida, com o clube, com as torcedoras? E, enfim, o que tu tem algum planejamento? Tu já tem alguma coisa na tua cabeça? Ou tu simplesmente está deixando fluir, assim? Tu já tem algum planejamento para ano que vem, principalmente, que o futebol feminino está crescendo, né? Cada ano mais. Então, primeiro, a parte da relação, né? A minha relação com o clube é muito boa, porque eu já conhecia a assessora de imprensa do Grêmio antes, porque ela me deu um depoimento para o meu TCC, que foi sobre o Deixa Ela Trabalhar. Então, a Jéssica conversou comigo para o meu TCC, e a partir dali eu criei um vínculo muito bacana com ela. A gente tem uma troca muito sincera, sabe? Se eu preciso de alguma coisa e ela me diz que ela realmente não pode passar, tudo certo. Se eu consigo alguma informação antes, eu confirmo com ela primeiro, sabe? Então a gente tem essa troca, porque o clube também sabe quem ajuda o próprio clube, né? Quem está em prol do clube. Porque apesar de ser uma página feita por uma torcedora, eu sou jornalista, então eu tenho um pouco dessa questão da ética profissional. Eu não quero que a página vire uma coisa qualquer, porque justamente por isso eu quero que ela me dê retorno algum dia, né? E a relação com a torcida é muito legal também, porque no início do ano, quando eu fui fazer as coberturas, me dava vontade de ficar lá no meio da torcida e não lá embaixo, gravando os vídeos e fazendo as fotos, porque a torcida do futebol feminino é uma torcida muito apaixonada. Eles vão lá porque eles realmente gostam de acompanhar o futebol feminino, sabe? Porque é difícil ir, né? É difícil tanta coisa para conseguir acompanhar o futebol feminino, e mesmo assim a torcida não deixa de estar lá. Então é uma relação muito boa, assim, e eu tento também não perder o meu feeling de torcedora no que eu faço. Então, quando as meninas, por exemplo, foram desclassificadas no Brasileirão, eu fiz um texto, mas colocando o meu sentimento de torcedora junto, sabe? Por ter ficado orgulhosa por elas terem chegado até ali. É uma construção que muitas pessoas, às vezes, julgam, mas se a gente for parar para pensar, o futebol feminino do Grêmio está profissional apenas desde 2017, então que time que cresce em 2 anos, né? O Grêmio subiu da Série A2 para a Série A1 em 2 anos e vem fazendo um bom trabalho. A gente sabe que tem as dificuldades, mas enfim, eu coloquei ali o meu sentimento de torcedora também. E o planejamento era em 2020, se não tivesse a pandemia, tentar cobrir um pouco mais os jogos. E eu acredito que isso me traria talvez um retorno financeiro, daqui a pouco a visibilidade de alguma marca que desejasse patrocinar, porque só produzindo conteúdo assim de casa, às vezes fica um pouco mais complicado, né? De tu conseguir chegar num patrocinador, apresentar o trabalho e dizer, isso aqui vai valer a pena para ti. Indo aos jogos já é diferente, porque a visibilidade é muito maior. A visibilidade que a página teve em dias que eu estava lá, porque, por exemplo, no primeiro jogo, né, contra o Minas e Cesp, eu gravei o gol da Ju Oliveira e eu consegui postar na hora. E assim, encheu de retweet, porque o pessoal queria que os outros vissem o gol, quem não estava assistindo o jogo. Então o engajamento é muito grande, porque eu consigo as coisas em loco, eu consigo no momento que acontece. Se eu estou em casa, eu tenho que esperar ou o Grêmio postar, ou algum jornalista conhecido, enfim, que conseguiu o acesso, me passar. Então é bem mais difícil, né? Agora eu participei das transmissões pela federação, precisei de alguém para me ajudar a cuidar da página, às vezes até para isso, para conseguir ter alguém para me ajudar, porque eu faço tudo sozinha, tudo. A primeira vez que eu tive ajuda foi agora nas transmissões do Gauchão, que eu não pude fazer o minuto a minuto no Twitter e uma amiga minha me ajudou. E eu nem pude pagar ela de alguma forma, sabe? Então, a intenção é ter patrocínio, de repente, para 2021 as coisas melhorem um pouco e eu consiga voltar ao estádio para fazer cobertura, porque é difícil, assim, conseguir apresentar para um possível patrocinador uma coisa que não é tão palpável para ele, né? Eu tô ficando preocupado, William. Ela tá falando muito em pagamento. Eu tô vendo as caras da Ana Lu e da Tiele aqui, eu já tô ficando preocupado. Porque nem aparece. Eu vou roubar elas quando eu começar a ganhar. Não, sabe com o que eu tô preocupada? Sabe com o que eu tô preocupada? Eu tinha anotado 3 perguntas, né? Daí eu pensei, eu tenho 3 perguntas. Ela respondeu 2 só nessa fala da tua pergunta. Eu fiquei com uma mísera pergunta, Maria. Eu deveria ter avisado que eu gostava de falar. Tu pode aproveitar e perguntar. Se alguém te ajuda.
Não, tá, mas eu tenho uma pergunta ainda. Na verdade, é mais tirando. Talvez seja até difícil para tu responder isso, porque se nota que tu tem uma responsabilidade com isso muito grande, assim, tu leva isso super a sério, e eu quero fazer tu sair um pouco da Marina lá, da ética e tudo mais, e vir para a Marina torcedora, né? Aquela que xinga na arquibancada quando tem oportunidade também, para saber como que tu vê a evolução do futebol feminino até aqui, se tu vê o copo meio cheio, meio vazio para um futuro próximo, aliás, meio cheio, ou como é que chama? Já me perdi. Enfim, eu não estou nem bebendo ainda. Já... Eu entendi. Tá. Se tu é uma ultigremista ou uma persigremista? Fala aí pra gente. Olha, eu acho que tanto no masculino quanto no feminino eu normalmente sou mais otimista, mas eu xingo muito mais no masculino do que no feminino, porque as jogadoras, elas acabam, tipo assim, a gente acaba abraçando elas, porque a gente sabe do trabalho delas, a gente sabe da dedicação, a gente vê elas treinando. Na pandemia, eu não tinha um dia que eu não via elas postando treinando em casa, sabe? Então, eu levo muito mais em consideração o parâmetro de que elas se profissionalizaram em 2017. O Grêmio está construindo o departamento de futebol feminino. Óbvio que, sendo um time grande, tinha coisas que podiam ser mais rápidas, né? Eu acho que tem coisas que poderiam ser mais rápidas. Por exemplo, o primeiro jogo na Arena poderia ter sido bem antes, né? Poderia ter sido nas fases de mata-mata do ano passado, por exemplo, que teria torcida, porque elas estavam subindo da Série A2, né? Então, tem coisas que eu realmente critico, mas eu critico muito mais daí no meu perfil. Gente, trancou aqui para mim, tá tudo certo para vocês? Tudo certo. Estamos ouvindo. Ah, bom. Mudou a tela aqui e eu fiquei, meu Deus. A consciência. É a voz da tua consciência. Eu vou falar mal do Grêmio agora. Ai, meu Deus. Para tudo. Não, e eu critico bastante até no meu perfil pessoal, assim, eu falo. No ano passado, eu confesso que eu fiquei muito preocupada com a debandada que deu de jogadoras, que todo mundo saiu ao mesmo tempo. E eu até fui criticada por pessoas lá de dentro, tipo assim, tu tá falando, mas tu não sabe quem vai vir. Realmente, a gente não sabe, vocês não falaram ainda, né? Então, tipo, né? Eu só tô vendo saída, não tô vendo chegada. Então, aquilo me preocupou. Lembra do jogo pra volta, né? Eu fiquei, gente, aí vão jogar só com as 11 titulares ali, sem reserva? Oi? Não. Então, eu realmente faço críticas, né? Mas a questão da Marina e a questão do perfil é diferente. Então, assim, a Marina, eu critico e cobro muito, sabe? Eu pergunto, eu vou atrás. Tentei na coletiva que teve com o Iura tirar algumas coisas dele, mas foi um pouco difícil. Ele é um pouco mais durão, assim, né? Vou me segurar hoje, eu prometo que eu vou me segurar. De quem tu tá falando? Então, mas a gente sabe que quem está trabalhando, né, a comissão ali, eu vejo muito, vocês falaram com a Carlinha, né, eu vejo o trabalho dela muito bem definido, ela tem trabalhos muito, muito específicos para as meninas, para realmente conseguir, olha o fôlego que ela conseguiu dessas gurias no retorno da pandemia. Eu fiquei chocada com a sequência que o Grêmio teve, porque o Grêmio foi o último time a voltar a treinar e a gente engatou uma sequência de vitórias. Aquilo, para mim, essa sequência de jogos foi o que fez o Grêmio se classificar. Se não tivesse essa sequência, talvez não tinha conseguido ali o 8º lugar. Então, assim, eu tenho críticas muito pontuais, realmente, de coisas que eu vejo que poderiam mudar agora. A questão da comunicação, que é mais a minha área. Eu sou muito próxima da Jéssica, então, às vezes eu dava umas ideias, entende? Porque a gente sabe também que a equipe do Grêmio, eu não sei se você sabe, mas a equipe de comunicação do Grêmio é a mesma, tanto para feminino quanto masculino. Então, se tem... Para tudo, não tem... Não assessoria, rádio, TV, tudo é mesmo. Tudo mesmo. Exato, então... A gente como... É muito triste, cara. Tipo, é uma coisa que o Andrew formado em RP, eu tô me formando em RP, então, tipo, a gente se irrita muito mais, porque a gente sabe o quanto precisa que tenha mais gente.
Sim, e é assim, ó, vai ter jogo no mesmo horário, aí fica uma pessoa para as informações do feminino. No último jogo que foi no mesmo horário, nem foi feito minuto a minuto das gurias. Nem porque... escalação não teve. A gente conseguiu a escalação no WhatsApp antes e saiu divulgando. Então, assim, tem problemas ainda. É natural, porque eu acredito que o Grêmio tá indo aos poucos. Tá sentindo retorno, né? Tá vendo aonde vai, aonde não vai. Aquela campanha para as gurias jogarem na arena, que a torcida inteira se mobilizou. Um monte de gente que eu não tinha nunca nem visto falar de futebol feminino mobilizou para elas jogarem. E o Grêmio, claro, com um empurrãozinho da CBF, né, que fez os jogos serem nos grandes estádios, mas jogou lá, né? E aquilo para a torcida foi tipo assim, as gurias gremistas estão jogando na arena com transmissão na Band. E isso dá retorno. Para mim, o futebol feminino, hoje, ele é uma via de mão tripla, não é nem dupla. Porque tem que ser o clube, tem que ser a torcida e tem que ser a federação. E acho que hoje, para nós, o que mais peca é a federação ainda. Não é nem a minha crítica acaba não sendo nem tanto ao clube, porque eu vejo que é um problema da federação. A gente vê São Paulo como exemplo, que os clubes acabam investindo muito mais, porque a federação faz campeonatos muito bem estruturados e faz seminários de futebol feminino, promove um monte de coisa que alavanca o futebol feminino, né? Vamos lá, William, pode dar seguimento agora, já que tu gosta desse teu último. Vamos lá, William, muito bom. Continuando o papo sério, assim, Marina. Estou recebendo críticas do meu primeiro dia. Eu ainda não vou começar a falar mal do Yuri, essas coisas, porque semana passada eu me passei um pouco no ponto. Mas, Marina, assim, uma coisa que a gente ainda vê muito presente, principalmente na torcida que não é acostumada com o feminino, é a questão do preconceito, né? Como é que tu sente isso no teu perfil? Porque eu imagino que deve ter muita gente que descarrega no teu perfil também o preconceito. Tem bastante, mas eu tenho tentado dar uma filtrada, assim, porque na verdade eu tento interagir também. Eu tento não ser aquele perfil robótico que dá as informações, se as pessoas fazem uma pergunta, ninguém responde, daí vem um outro torcedor a responder, né, na menção ou no comentário. Então eu tento ser interativa mesmo, porque eu acho que a comunicação hoje, quanto mais humanizada, mais interativa é melhor. Só que, claro, vem muitas críticas, né? Eu acho que as pessoas aí, elas acabam achando que o perfil é oficial do Grêmio, então eu sofro muito por causa disso. Mesmo que esteja escrito lá, perfil não oficial, as pessoas vêm e me enchem de pergunta que eu não sei responder, né? Você tem preguiça de ler, mano. Exato, as pessoas elas não leem. Tipo, hoje eu recebi um comentário no Instagram do cara dizendo que o Grêmio não ganha nada do Inter no futebol feminino desde 1983. Quê? E o gauchão de 2018 significa o quê? Aí ele... eu quis dizer vitórias. Tá, vitórias é uma coisa. Ganhar alguma coisa é outra. Porque o título foi em cima de não lembro se foi 2 empates ou uma derrota ou empate, eu não me lembro de cabeça, mas eu sei que foi definido nos pênaltis. Foi uma vitória, né? Não, foi 2 empates que teve. Porque na verdade o Grêmio tá 8 grenais sem vencer o Inter, né? Triste. Mas, então, tipo assim, eu concordo com o que ele quis dizer, só que ele veio com a crítica enxurrada, entendeu? Ele veio pra xingar, tipo assim, porque a gente é filhas do Inter. Cara, presta atenção em todo o contexto, sabe? Eu concordo, eu também quero muito uma vitória em cima do Inter. É tudo que eu mais quero. Só que existem maneiras de colocar aquilo, né? Então, assim, realmente, vem muita crítica. O pessoal vem, quem quer falar de futebol feminino? Pra que isso? Por que não aumenta a goleira? Porque não sei o quê. Essas gurias não jogam, não correm, não... E a pessoa não conhece todo o contexto, sabe? Então, isso me preocupa de certa forma, mas de outro modo eu também penso, a gente tem críticas em tantos lugares, né? Então, desde que não me ofendam ou ofendam diretamente alguma jogadora de maneira muito cruel, assim, eu dou uma levada, sabe? Porque às vezes o Tassiano... Marina, tá cortando...
Só repete o finalzinho que deu uma cortada, tá? O William, inclusive, deu uma cortada, porque deu lida. Ele ficou preto e branco pra mim agora. Sério? Ele tá Eu não no tô cromático. Calma aí, Agora deixa eu voltou. Eu já voltou, volto. tá tudo certo. Voltou? Tá tudo organizado. Voltou? Tá, beleza. É aqueles problemas que dá tipo televisão antiga, que se tu chega perto da antena, volta a funcionar. E o ano. Eu tinha levantado. Eu acho que foi porque eu levantei. Tem que botar um bombril perto do Wi-Fi. Vocês aceitam? Bah, sacanagem. Claro. William, te avisou? Tá, Eu não sou aqui morrendo de calor, que não tem ventilador, e tu me abre uma cerveja na live. Mas tu pode abrir também, Marina. Quer buscar ali uma? Pode buscar. Não, capaz. Depois, senão a gente enrola a língua. Mas essa é a ideia. Essa aí tá aberta. Sexta-feira à noite, tirando algumas raras ocasiões, o Taverna é um debate em alto nível. A gente vai falar do futebol feminino, sempre mantendo um bom tom, de vez em quando se perdendo um pouco. Ele normalmente xinga sem beber, então não tá tudo tranquilo. Não, mas não tem problema. Eu não sei até que parte, né, pegou, mas o que eu tava dizendo é que eu sei que alguns xingamentos vão acontecer, porque eu xingo o Tassiano até não poder mais, às vezes, né? Então, eu entendo os torcedores quando vem alguns xingamentos, tipo, errou tal coisa, ou, essa aí não dá, é bruxismo. Essas coisas eu entendo. Agora, quando parte para um preconceito, assim mesmo, de tipo, criticar o futebol feminino por ser mulheres que estão jogando, tipo, só podia ser mulher tá fazendo isso, aí eu já entro com o meu lado militante e aí vocês vão me ouvir falar bastante, sabe? Então, mas, num geral, assim, com a página eu tento dar uma evitada, porque, querendo ou não, fica feio pra página também, né? Como se fosse o Grêmio lá, o oficial, começar a xingar os torcedores, né? Então, não dá. O máximo que rola, às vezes, é um bloco, assim. Eu adoraria que o Grêmio xingasse, porque é pelo menos algum tipo de interação, né? Eu adoraria que o Grêmio fizesse algo. É verdade, não, eu concordo. Mas às vezes rola um bloco, né? Daí a pessoa vê que foi bloqueada, daí vai lá, tira print, nossa, olha, me bloquearam. Daí assim rola uma interação meio indireta. Em transmissão de jogo já, a gente teve que apagar um comentário e bloquear a pessoa. O William teve que comentar, fazer o trabalho sujo aí. Na verdade, limpo, né? Eu acho limpíssimo fazer um trabalho desse. Eu também acho. Fora. Eu sou super a favor de limpar quem falta com respeito, sabe? O William teve que, em meia transmissão de um jogo, onde a gente não estava passando imagens, obviamente, a gente não pode, a gente nem arrisca, né? Então, sem imagens, mas dizendo para o pessoal onde podia assistir e fazendo a nossa transmissão ali, como sempre, focado, sabendo, conhecendo o time, vem comentário, o William foi lá, já tomou providência rápida, que é para tirar o comentário sujo, que é sujo, né? É gente que não acompanha, que tá ali só pelo preconceito mesmo, é o hate pelo hate. Sim, é muito chato isso, porque eu acho que ninguém é obrigado a gostar de futebol feminino, tá? Porque eu, por exemplo, tenho alguns esportes que eu não acompanho, o esporte no geral, né? E o basquete, por exemplo, eu acompanho só o masculino por enquanto. Pode ser que um dia eu vá acompanhar o feminino. Só que tu respeita, sabe? Tu não é obrigado a gostar. Só que tu respeita quem tá ali fazendo um trabalho porque aquela pessoa, ela gosta. Tu respeita quem tá ali acompanhando e tá comentando como torcedor porque aquela pessoa, ela gosta. Então, é justamente a questão do respeito, que hoje falta muito, né? A gente sabe, falta muito em diversas esferas da sociedade. E no futebol feminino não seria diferente, porque aí entra muito o machismo enraizado, né? Eu vejo, inclusive, muitas mulheres falando: para que vai jogar futebol? Deixa o futebol para os homens e a gente fica aqui só olhando. Não! Sabe? Se a mulher ela quer ser jogadora, se ela quer ser torcedora, se ela quer ser profissional do esportivo, tá tudo certo. E tu não é obrigado também. Às vezes as pessoas vêm e me dizem: tu quer que as pessoas aceitem a tua opinião por tu ser mulher? Não. Eu quero que as pessoas aceitem a minha opinião porque eu tenho a minha opinião. Se elas vierem me agredir, só podia ser uma mulher falando, aí é óbvio que eu vou contrariar com o argumento de que aquilo é machismo. Agora, se a pessoa discorda da minha opinião, eu não concordo com isso aqui porque eu acho que é isso e aquilo. Perfeito! As pessoas pensam diferente e se tu quiser a gente debate, se tu partir um pouco para agressividade a gente não debate,
Mas a questão do preconceito é bem complicado, assim, eu fico bem chateada porque é uma coisa que eu sempre tento lutar contra, sabe? Mas a gente sabe que existe isso e vai demorar muito tempo para se perder, principalmente na rede social, que tem uma cultura de ódio muito forte. E a gente sabe que muitas vezes até aquelas pessoas que não se entendem enquanto machistas acabam tratando o futebol feminino de outra maneira, né? Se posicionam frente a ele de outra maneira. Até as cobranças são de outra forma. Enfim, existe espaço para outros tipos de negociações. E às vezes até tentam encobrir o machismo com uma falsa crítica construtiva. Tipo, eu só tô falando isso porque eu quero bem do futebol feminino. Não, se tu quisesse, tu não ia estar colocando da maneira que tu tá colocando, sabe? Então as pessoas, elas tentam dar uma maquiada no preconceito que elas têm. Ô, Ana Lu? Oi. Como não sou eu apresentando, eu posso dar aquela alfinetada? Mas deve, inclusive. Tipo o nosso presidente, assim, né? Que quando pergunta do futebol feminino, ele dá uma escanteada, assim, ele dá um... vamos ver, né? Tá engatinhando ainda. Depois a gente vê o investimento, como é que fica. E teve uma vez até que ele falou de um investimento de um valor, que eu não vou me lembrar agora de cabeça qual é o número 3 milhões. Ele disse que a gente tá procurando até hoje, assim, tipo, cadê meus 3 milhões? Não, devolve o meu dinheiro. Teve um programa semana internet, Joseph Klimber, né? Que é aquele... cadê meu milhão? Cara, acho que foi no semana passada. Que, tipo, 3 milhões. Porque reformou o gramado. O primeiro jogo que teve do Grenal, agora no Brasileiro, o gramado horroroso. Eu digo, reformou o quê? Bem que a Tefa foi lá e quase Oi? Sim, a Tefa quase quebrou perna naquele gramado horroroso, cara. Meu Deus, sabe? Era a reforma do verão que virou reforma do gramado e a gente não viu nem verão, nem gramado, nem nada. Eu sei que ali a parte do Silveira, nada. Onde elas moram, né? As que vêm de fora, onde elas moram, eu sei que teve uma certa reforma, porque era bem precário mesmo, era tipo inabitável. E aí deu uma melhorada, assim, até às vezes as lives que elas fazem é de lá mesmo, assim, com o banner atrás, e é lá. Mas precisa de coisas mais específicas, sabe? Que nem agora veio uma coisa que a gente pode dizer aqui, teve um investimento, que é a Natane, né? Que veio de fora. Então, cadê o bid? Temos os problemas. Trouxeram a mulher e não conseguiram botar no bid ainda, gente. Mas hoje eu descobri, ela compartilhou no Instagram, que o problema de documentação é do clube de lá. Que não tá fazendo a liberação. Comentei aquilo no Twitter contigo. Isso, tu comentou comigo. Ela botou uma reportagem no Instagram que o clube, que é o problema de lá, da Coreia, sabe? Mas assim, a gente precisa de coisas mais. Aqui eu tô vendo o investimento, sabe? Na melhoria, até na questão de, não digo estrutura física, mas às vezes até tecnológica, né? Tem algumas coisas que são investimentos que não são palpáveis, mas que fazem a diferença em campo, né? Eu sei que a CBF esse ano colocou uns chips, uns negócios para testar. Os clubes também podem investir em tecnologia, né? Eu sei que o nosso analista de desempenho saiu e não sei dizer se entrou outra pessoa. Isso é uma coisa que faz diferença. Tu precisa de alguém para analisar tanto o teu próprio time quanto alguém para analisar o adversário. Mesmo que eu não entenda muito de técnica e tática, eu sei que precisa, né? Então, são coisas assim pontuais e que poderiam ser feitas de melhor forma e não só dizer, eu investi tanto, mas não dizer para onde foi, né? E a gente sabe que hoje qualquer investimento vai fazer diferença, né? Claro, eu tô recebendo a informação aqui que o William tá falando muito alto, que é pra ele baixar o volume dele. Eu tô longe do microfone aqui, não sei qual é. É que tem um alto-falante acoplado, né? O alto-falante veio daqui, né? Eu tenho um megafone conectado na garganta, né? Então, tipo assim, se eu falar um pouco alto, vocês avisam também. Mas então, antes da gente passar para nossa próxima rodada, queria cumprimentar a galera que está ali nos comentários, as famílias, na verdade, estão aí garantindo. Sempre a melhor audiência são as famílias. Família do André já tradicional, nos deu boa noite para a gremistada, o seu Francisco mandou. O seu Áureo Stout também deu parabéns. Porto foco dele. Foco até às vezes a gente tem,
Depende. Na sexta-noite é difícil pedir foco, né? Já foi. Então, vamos... Marina, eu queria, na verdade, te perguntar um pouco. Tu tem já até uma caminhada acadêmica falando um pouco disso, né? Como tu já falou, tem a Marina, tem a Página, tem o trabalho como jornalista, e essas coisas, né, se conectam. Então, tu também já fez o teu TCC, tu acabou de te formar, né, no meio da pandemia. A gente acompanhou o rolê todo. Uhum. A tristeza de se formar online, mas tudo bem. Mas formou, isso que importa, tá lá, o diploma com flexão de gênero, né? Acho que a tristeza maior é a assinatura do diploma. Conta pra gente um pouquinho, então, como que foi tua pesquisa, o que tu abordou e como que isso se conecta aí com o teu trabalho. Então, o meu TCC, na verdade, eu fiz ele no ano passado, apesar de eu ter me formado esse ano, eu defendi um semestre antes para dar uma respirada, tipo assim, porque eu imaginava que teria uma super formatura, graduação, aquela coisa toda, linda, maravilhosa, família, e eu pensei, eu não quero defender um TCC sem pensar em formatura. Aí veio o Covid, disse, toma trouxa, não vai ser assim. Mas, né, Pô, tá tudo rindo, cara. Pô, que triste isso, velho. Mas agora eu já rio da desgraça, porque agora já foi, sabe? Não tem o que fazer. Então vamos rir, porque rir pelo menos dá ruga de felicidade, né? E não dá ruga de tristeza. Então, no ano passado eu fiz todo o meu TCC durante todo o ano de 2019 e defendi no final do ano. Na verdade, eu já sabia o meu tema desde março de 2018, que foi quando Deixa Ela Trabalhar foi lançado, que é o movimento de jornalistas esportivas que fizeram um vídeo manifesto nas redes sociais, denunciando casos de assédio e pedindo por mais respeito no ambiente de trabalho do jornalismo esportivo, mas também abraçando outras áreas, né? Deixando claro que essas denúncias eram para também empoderar mulheres de outras áreas a denunciarem. Então, a partir do momento que aquele manifesto foi lançado, na verdade, para mim, a faculdade ela foi meio que um divisor de águas, assim, do meu antigo pensamento para o meu atual pensamento. Ela me ajudou a construir muita coisa de visão da sociedade e de preconceitos que a gente acaba na vida não aprendendo isso, né? A gente sabe, principalmente por causa da geração. Então, a faculdade ela foi muito importante para mim fazer essas reflexões. E quando surgiu o Deixa Ela Trabalhar, era um movimento que eu me sentia muito acolhida, porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Então, eu via aquelas mulheres dizendo, a gente te abre espaço, sabe? Se tu vier para cá, tu vai ter um apoio, tu vai ter uma mão amiga. Se tu vier trabalhar com jornalismo esportivo, tem toda essa mulherada aqui que não fica quieta. Então, aquilo para mim foi muito especial. Aquele movimento foi, nossa, assim, sem palavras do que ele foi para mim. E aí eu sabia que eu queria fazer meu TCC com base nisso. Mas eu tinha pensado muito mais em trabalhar, tipo, noções de internet, quanto ele atingiu a internet. Mas, quando eu comecei a desenvolver a pesquisa, eu disse, não, eu quero ir para o lado do quanto isso mexeu com as jornalistas. Porque se eu quero trabalhar no meio do jornalismo esportivo, eu tenho que saber como elas se sentem, o que foi para elas. E aí, então, a minha pesquisa foi sobre como o movimento Deixa Ela Trabalhar influenciou na prática profissional das jornalistas esportivas no estado do Rio Grande do Sul. Eu entrevistei a Alice Bastos Neves, Débora de Oliveira, a Kelly Costa, a Renata de Medeiros e a Laura Gross, da Guaíba, e aí a Jéssica Maldonado do Grêmio e a Mariana Capra do Inter, para poder ter as visões dos clubes da dupla Grenal também, né? E foi muito legal construir essa pesquisa, assim, porque nas conversas com elas eu vi muitos relatos de coisas que elas passavam até, né, dentro do ambiente de trabalho, indiferente de onde era, se era a mídia tradicional ou se era nos clubes. Então, foi muito bacana porque elas realmente falaram, sabe, sem problema nenhum. Tipo, eu passei por isso, por isso, por isso. Eu cheguei na empresa e eu falei que achava que tinha que abordar tal assunto, que a gente tinha que falar sobre os preconceitos, sobre o machismo. Então, foi muito legal para mim nessa construção do tipo de profissional que eu queria ser e também para entender um pouco do ambiente do jornalismo esportivo, né? Foi uma pesquisa
muito, muito cansativa, assim. Eu até tive alguns problemas psicológicos, normal, o TCC faz isso com a gente. Mas, no fim, assim, foi muito gratificante. Eu vi que eu cresci muito e acho que a pesquisa também contribuiu muito para as mulheres que querem vir para o meio do esporte, assim, sabe? Porque eu consegui trazer a visão de alguém que trabalha dentro do Grêmio, a visão de alguém que trabalha dentro do Inter, a visão de alguém que trabalha na mídia tradicional. E aquilo ali mostra para as futuras jornalistas esportivas como é o ambiente e como isso vem melhorando aos poucos. Porque às vezes a gente acaba batendo muito na tecla dos problemas e dos assédios que acontecem, mas existem algumas coisas que vêm sendo tratadas dentro das empresas. Por exemplo, o Inter ele tem um comitê específico onde eles debatem questões de gênero, questões sociais, internas no clube. São coisas que não são expostas para fora, são coisas para trabalhar mesmo dentro com os funcionários, né? Tu trabalha aqui no clube, então é isso que a gente quer te apresentar a nossa visão. O Grêmio também começou a fazer isso, né? Tem também um comitê que é levado pela frase que a gente tem atrás na camiseta, né? Do Clube de Todos. Então são passos assim que às vezes a gente até não vê e leva esse medo. Hoje eu não tenho mais medo se eu precisar trabalhar com o jornalismo esportivo, porque eu sei que eu vou ter apoio, sabe? Eu não vou precisar ficar quieta como antes acontecia. A Alice Bastos Neves me disse que uma vez uma outra mulher chamou ela de puta dentro do estádio e ela achou aquilo normal. Ela disse, eu tô aqui, né, um ambiente que eu não deveria estar, então eu tenho que relevar isso que ela falou. E ela disse que depois do movimento, assim, dessa relação com o assédio, que ela começou a ver o que era, ela disse que hoje, se isso acontecesse, ela ia levantar a voz, ela não ia deixar aquilo acontecer, ela ia denunciar, ela ia atrás. Então, são coisas que mudam, acho que para todo mundo, sabe? E também foi muito importante para verificar que por que as pessoas cobram tanto as mulheres de falar e não cobram os homens de entender o que é o assédio, né? A posição que os homens têm também de chegar e daqui a pouco chegar numa colega de trabalho e perguntar isso que eu escrevi, isso que eu falei é machista? Como eu posso mudar? O que eu posso fazer? E a pesquisa trouxe essa reflexão também para os jornalistas homens. Então, é uma coisa que ajuda na construção geral, assim, né? Porque o futebol é um ambiente hostil, complicado. Eu sou torcedora de arquibancada, de ir no estádio. Então, eu também já vi muita coisa. Então, ver esses dois lados e saber como a gente pode agir, como a gente pode trazer mais pessoas para esse nosso núcleo de combate aos preconceitos é muito importante. Até quero aproveitar esse teu gancho. É a minha vez de perguntar? Deixa eu perguntar para a nossa âncora de hoje. Vou deixar, fica à vontade. Hoje eu tô... Ela libera só um pouquinho. Você me permite? Você me libera? Tô legal. Eu quero aproveitar esse gancho dela que ela está falando justamente sobre um caso assim de lugar de fala, inclusive da mulher poder estar trabalhando no futebol, estar trabalhando em ambientes que são considerados masculinos, né, que é uma extrema bobagem. A gente vê, inclusive, pela entrega de jogo, é muito mais fácil a gente cobrar do futebol masculino do que do feminino, porque o feminino a gente consegue ver que mesmo em jogos difíceis, em derrotas, a gente vê as meninas se entregando muito mais em campo do que às vezes no masculino, que a gente vê assim... Vida de quarta-feira. Né? Mas, caminhando em campo 2 km por hora. Não vamos começar. Aí bota os motorzinhos lá do feminino que corre. É triste. Eu tenho certeza que se tivesse estatística no SofaScore, o nosso time feminino, todas as jogadoras iam ocupar o campo inteiro. Assim, acho que até a Raíssa ia lá pro ataque, porque, pelo amor de Deus. Oi, Sinara. Beijo. Pri. Mas vamos lá, o que eu queria te perguntar, justamente aproveitando esse teu ponto, falando do jornalismo, mas partindo para dentro de campo. Domingo a gente tem Grenal agora, final de Campeonato Gaúcho, e a arbitragem selecionada, depois que o jogo foi parar na RBS, né, agora depois das fases, da fase de grupos, aí, dos jogos iniciais, que eram sem importância, digamos assim, o campeonato vai parar numa transmissão da RBS TV. O jogo, inclusive, com o horário definido pela própria emissora, vai ser às 10 horas da manhã, e a arbitragem acabou caindo no colo de Leandro Voaden, que a gente conhece muito dos Grenais no futebol masculino.
Eu particularmente achei um erro e a gente até comentou, né? A gente conversou sobre isso no Twitter, porque eu acho que é o momento de dar espaço justamente, já que a gente está criando um campeonato, a gente está com um campeonato, um gauchão feminino, por que não dar espaço para arbitragem feminina, né? Por mais que seja uma final, seja Grenal, eu acho que não é o momento de ganhar visibilidade botando... Não é porque o jogo vai passar na RBS que o árbitro tem que ser o Leandro Voaden porque é da FIFA. Eu acho que a gente tem gente qualificada para chegar numa final e apitar esse jogo, né? Comandar esse clássico que é o Grenal, do tamanho que é um Grenal. Queria saber de ti, assim, o que tu acha dessa escalação, né, do Voaden e de não uma arbitragem totalmente feminina, porque ele vai ser auxiliado por bandeiras auxiliares 1 e 2, que são mulheres, né? A gente antecipou a pauta no Twitter, né? Até levamos uma repreensão sobre isso. Então, eu concordo completamente. Tipo assim, eu entendo a ideia da federação de botar o Voaden, por tipo assim, é um árbitro FIFA, vamos valorizar o Grenal. Nem é mais, né? Ele é mais FIFA faz 3 anos. Não é mais? É? Não, o Voaden não é já tô desinformada. Não entende mais. Então, é que o ranço já é tanto que eu nem fico sabendo das coisas, né? Eu particularmente não gosto muito dele. Mas eu entendo a federação que... Algum gremista caiu o questionamento. Nem a FIFA gosta, né? Para começar é árbitro, né? Isso começa por aí. Então... entendi esse recado, mas tudo bem, deixa vou deixar passar. Mas o que acontece? A gente vinha para começar que a transmissão, a gente entende por que ela vai acontecer, né? A valorização de uma final, mas quem vinha fazendo sai prejudicado porque perde a transmissão da final, que é justamente o campeonato mais importante. Por exemplo, eu estava participando das transmissões pela Federação Gaúcha, que foram organizadas pelo Grupo Bairrista. A primeira intenção deles era fazer transmissão 100% feminina, mas também não teve mão de obra. Deu uma cortada narradas agora. Voltou. Voltou. Voltei. Todo mundo tem que ficar fazendo os testes. Assim, vamos voltar na mão de obra. Ali faltou a mão de obra. Faltou um pouco de mão de obra feminina, então algumas transmissões tiveram que ser narradas por homens, porque a gente sabe que também nos níveis, assim, as mulheres começam mais com reportagem, depois elas vão para os comentários e depois elas vão para a narração. Então, no nível de narrador, a gente ainda tem poucas mulheres, né? Então, não conseguiu ser 100% as transmissões femininas. O que eu digo é transmissão com imagem, tá? Eu sei que vocês também fazem as transmissões, mas vocês, infelizmente, não podem passar a imagem por causa do direito de transmissão, então eu falo pela essa questão da imagem. E aí, agora, a própria federação que estava fazendo essas transmissões se vendeu afinal, para passar na RBS. E a gente que estava fazendo todos os jogos, até aquele que não tinha dupla Grenal, que tem menos audiência, ficou sem a transmissão. Né? Então, assim, a federação não vai transmitir a final porque vendeu para a RBS. A gente entende o contexto, porque a gente sabe que futebol hoje é dinheiro, é monetizado, mas a gente fica triste, porque a gente acompanha o futebol feminino e sabe que o futebol feminino ele vai muito além das atletas, ele vai também de quem trabalha em prol da divulgação do futebol feminino, quem faz isso sempre, né? Então, por exemplo, a gente não tem acesso ao estádio, mas aí o pessoal que vai lá fazer uma reportagem para a RBS, só quando tem Grenal, vai estar lá, vai fazer. E eu não estou desmerecendo os profissionais, porque eu sei que é o trabalho deles e eu sei também de muitos profissionais que às vezes tentam puxar mais, pedem, eu queria fazer uma reportagem sobre isso, né? Tem que passar, claro, por editor-chefe, mas tentam levar, sabe? Mas para nós é difícil. E aí a questão da arbitragem segue na mesma linha. A gente vinha com árbitras fazendo, né, apitando os jogos, e aí agora na final elas perdem a oportunidade dessa visibilidade porque vão colocar o Voaden, porque é o nome Voaden. A gente sabe que é por causa disso, que é por causa do nome, que é porque, né, bom, vamos dizer que estamos valorizando a final botando um árbitro que já é árbitro há muito tempo. Só que, e aí, por que a gente não pode dar sequência no que vinha acontecendo bom?
Mas aí entra naquilo que eu falei antes para vocês, da minha crítica muito dura à federação. Eu acho que a federação faz pouquíssimo pelo futebol feminino, pouquíssimo mesmo, né? quase zero. Fizeram esse campeonato gaúcho apenas porque tinha que acontecer, né? Tipo assim, o futebol tem que acontecer, então vai ali, faz 2 jogos pela fase de grupo e depois quem passou para a final passou, quem foi para o terceiro lugar foi, quem não foi, tchau. Fizeram para dar mais um campeonato aí para a dupla Grenal, porque é isso. Sim, e é aquela coisa, tem que ter o gauchão, porque se eu não me engano tem que ter alguma questão das disputas de estaduais também para poder ter a disputa nos senadores. Exatamente. Então tem que ter o gauchão. E aí foi assim, bom, vamos fazer da maneira que dá. As equipes de interior fizeram apenas um exame de Covid nas atletas para jogar 3 jogos. Então, tipo assim, não foi testado antes de todos os jogos, porque a dupla Grenal tem a sua condição de bancar para si. E a federação bancou para os times de interior um teste, e aí faz ali, deu ok, e daí joga os 3 jogos com aquela equipe ali. E você? Rogério, a informação. Aí a Covid respeita e não invade. Não pega. Ela Que legal, cara. O Olha que Covid legal. ele é bem respeitoso nesse sentido. Assinou um termo com a federação de que ele não ia exigir. Não, é que ele já tinha sério, chegado nas oitavas ali do Campeonato Brasileiro, né? Nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Aí ele deu uma folga, né? O Campeonato Gaúcho ele deixou. Ai, Quem sério, peguei, quem não peguei, não pego mais. Tipo isso. Então eu fico muito triste porque, tipo assim, a gente... claro, eu acompanho muito mais o Grêmio. Tipo assim, 100% Grêmio. Acompanho bastante até do Inter, porque eu acho que a gente tem que saber como é que tá o co-irmão, como é que tá investindo, como é que elas estão em campo, até porque agora a gente vai jogar contra elas, então tem que saber. E acompanho um pouco os times de interior. Só que esse um pouco acaba sendo ainda mais prejudicado pela falta de incentivo da federação, né? Porque elas acabam tendo que fazer por elas. Eu recebi relatos muito tristes das jogadoras do Oriente, assim, falando para mim que se elas quiserem treinar fora do dia que é de treino delas, elas têm que pagar o campo do bolso delas. Tipo assim, as atletas dividem o valor do campo para pagar, para treinar mais de uma vez na semana, sabe? Então, são coisas que parece absurdo, mas acontecem no futebol feminino e parece que a federação não tá vendo isso. Claro, a gente sabe que no gauchão masculino já é meio discrepante, né? Porque 90% das vezes vai a dupla Grenal para final também. Salvo às vezes que vai Caxias, vai Juventude, mas a gente sabe que não é de praxe. Então, que sobra pro feminino? Não sobra nada. Né? Então a minha crítica acaba sendo muito mais a isso, sabe? Eu sei que os clubes têm papel, a torcida tem papel, mas a federação é ela que comanda os campeonatos, né? Se ela não fizer os campeonatos, os clubes não têm o que disputar também, então tem que fazer bem feito. E essa questão nossa tem dinheiro, né? A nossa federação não tem dinheiro, isso que é pior, é mais feio ainda. A gente falou, eu falei semana passada, tipo, eles têm dinheiro para pagar cruzeiro pros diretores do masculino, mas não tem dinheiro para dar pros times do interior do feminino. É ridículo. Não, exatamente. E essa questão da arbitragem é uma falsa valorização, né? Porque se a gente soubesse que realmente a valorização vinha, e aí tá bom, quer botar um árbitro mais experiente, porque tu acha que o Grenal vai ser mais pegado, porque é jogo único, porque as equipes estão mais emparelhadas, daria para entender tudo isso, todos esses argumentos, se a valorização já viesse de antes. Então, acho que é mais por isso assim que a gente acaba ficando mais revoltado e porque também a gente via por exemplo, a Andressa Hartmann, ela vai ser a 4ª árbitra do jogo, sendo que ela fez ótimas partidas como árbitra principal. Mas é aquela coisa, vamos colocar quem tem o nome ali para dizer que estamos valorizando. Eu não sei vocês, mas eu quero só ver ano que vem aí, que vai ter a transmissão da ESPN do Campeonato Brasileiro Feminino. A Globo também, quase certo que a Globo vai passar. Inclusive, isso da RBS querer passar o gauchão é já um projeto, pensando no projeto da Globo. Tanto que assim, a Ana Thaís vai comentar o jogo. Sim, também. E aí eu digo, existe um ponto positivo nisso, porque eles vão trazer a Ana Thaís, que é uma comentarista nacional, para comentar uma final de gauchão. Isso realmente dá muita visibilidade. Tem muita gente que vai olhar
por causa disso, porque vai passar na RBS, porque é mais fácil de olhar, tem gente que não tem internet boa, que consiga ver os jogos, né, pela internet, então assim, tem total ponto positivo, mas é complicado isso acontecer apenas na final, né? O ano passado a RDC transmitiu todos os jogos, esse ano a federação não quis nem negociar com eles. Eu sei porque eu tenho conhecidos lá na RDC, eles apresentaram uma proposta e a federação não quis negociar. Então... E para você que não tem problemas com internet e não tem acesso à RBS TV Rio Grande do Sul, acompanhe o Grenal de domingo no Taverna Tricolor. Não, digo mais, né? Aqui, eu entrei logo comentários de alta qualidade para dizer quem tem problema também, porque daí tu imagina essa narração do pessoal que chegou hoje. Assim, o avião está encostando agora. Eu não vou citar nome, eu tenho uma amiga minha que é editora do Globo Esporte, ela me contando que as gurias lá do Globo Esporte estão montando uma pesquisa para entregar pro Lucininho e pro Maurício, porque eles não conhecem nada do feminino. Quer dizer, sabe? Tipo, é assustador. Mas não importa ele. Temos um comentário do Facebook, seu Francisco, dizendo que acha um absurdo não colocar um árbitro que tenha apitado as partidas do Gauchão. Todos nós concordamos, né? Uma pessoa que sim vai apitar, tipo assim, vai cair de paraquedas no Gauchão, né? Eu não sei como é que vai ser a disputa. Ou vem comentaristas que nunca comentaram o Gauchão, vem árbitro que nunca comentou o Gauchão. E eu acho que é isso que deixa muita gente, todo mundo que já vem acompanhando, já vem cobrindo de alguma forma, já vem falando sobre futebol feminino com dois corações, né? A gente fica chateado porque, de repente, vem uma gigante, parece que engole o trabalho de todo mundo, e se faz muito por vontade, raça e por ser apaixonado pelo futebol feminino também, né? Ser apaixonado pelo Grêmio. Parece que engole todo esse trabalho e ao mesmo tempo que a gente fica feliz por ver na televisão sendo transmitido para todo mundo e, né, com esse alcance. Isso deixa a gente assim realmente dividido, com dois corações. É aquela coisa. Sim, quando a gente vê Palmeiras e Corinthians, a gente não sabe para quem a gente quer que perca. Aqui a gente não sabe. Eu adorei a comparação. Mas falando de Grenal, vamos continuar falando do Grenal, porque agora não tem como a gente falar de outra coisa. Expectativas, eu sei que tá todo mundo criando expectativas, principalmente depois no último jogo do masculino, que a gente gastou qualquer tipo de esperança, animação com o futebol. Sobrou alguma coisa. O que é futebol mesmo? Não sei, nunca vi. Eu não costumo acompanhar muito, não gosto, assim, Grêmio, mais ou menos. Eu acompanho só as gurias do Grêmio, cara, não sei você. Teve jogo quarta-feira, não sei. Eu quero saber, vou continuar na nossa ordem. Andrew, qual a tua expectativa para domingo? Eu achei que eu tava falando muito, né, cara? Eu aqui preocupado. Primeiro que eu preciso falar rapidinho, entendeu? Essa que é a ideia. Minha expectativa para domingo é 2 da Ju Oliveira, 1 da Eudmila, fechou a conta, 3 ali, ó. No máximo vão fazer 1, mas vai ser... Nossa! É o otimismo em pessoa, né? Claro, não vai passar nada, não vai passar nem a sombra. Muito que bem. Então tá, vamos pensar positivo assim, que eu acho que... Um minuto de silêncio para o Inter, que está morto. Esperamos cantar isso domingo, né? É o mínimo. Guarda a letra para domingo, não vamos gastar antes, porque, né, a palavra tem poder, a gente vai pensar positivo. De 2 em 2 anos acontece a mesma coisa, cara. Se repete. De 2 em 2. Bah, mas podia dar uma repetida, né? Não precisava ficar de 2 em 2. Podia ser esse ano agora, e o que vem, e o outro, e o outro. Agora com o planejamento, né? Vai que eu tô com a direção. Se os 3 milhões aparecerem, dá para fazer 2 anos seguidos. Sim. Aí a gente pode dar uma cavada lá no gramado do Vieirão, que deve estar enterrado lá. Esse gremista de verdade, diferente dos outros gremistas desse canal. Isso explica a quantidade de buraco. É para cavar e achar o dinheiro. Olha, agora tu me colocou a representar um time. Que normalmente eu não represento com futebol feminino, porque eu acho que um desrespeito ser esse gremista e futebol feminino. Futebol masculino me dá todas as razões do mundo para ser esse gremista e para ficar corneteando o jogo inteiro, entendeu? Mas o feminino não.
Mas eu vou sonhar um pouquinho mais baixo. Porque eu acho que o Grêmio não consegue ganhar nada sem um sofrimentozinho, né? Então eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, que a gente vai ficar no 0-0. A gente vai ficar no 0-0 ali naquela indefinição, e a Eudmila aos 42 do segundo tempo. Nossa Senhora, ela é muito específica, cara. É o nome da jogadora, 1 minuto. Aos 42. O sangue de Jesus tem poder, Kelly. O sangue de Jesus tem poder. Não faz uma coisa dessa com o nosso coração, por favor. Respeita a torcedora que precisa de uma alegria. O café da manhã vai voltar tudo, assim, né? Porque é 10 horas, né? A gente vai estar recém acordando. O café da manhã vai voltar tudo. 10 da manhã. Não, tá louco. Domingo. Domingo é o dia de dormir. Eu sou velha. Mas se fosse velha, tu acordava cedo pra varrer a calçada. Não tenta me enganar, gente. É verdade. Eu quero dizer uma coisa assim, a Thierry apavorou tanto que a câmera do William travou e foi falar em velho que ele voltou. Que absurdo, que calúnia. Falta de respeito isso aí. Marina, calma meu coração depois dessa previsão da Thierry. Me traz boas notícias, me diz. Tu que tá lá junto das gurias, sabe do potencial delas. Conta pra mim. Escanteado da provisão, mas tudo bem? Então, eu, na verdade, acho que vai ser um Grenal bem equilibrado, porque dos últimos anos, assim, a gente vê que as diferenças de resultado vão diminuindo, né? O último a gente perdeu só por 1-0, então agora já, né? O que vier já é lucro. Mas eu aposto num 2-1. Eu acho que a gente vai sair perdendo e virar, pra dar a emoçãozinha, né? Nossa senhora, tipo, ela falou da Thierry, cara. Olha que ela quer uma virada. Mas é melhor a virada do que ficar no 0-0 pensando que vai pra pênalti. É mais gostoso, é mais gostoso. Que de virada tem aquele gostinho. Mas acho que vai ser 2-1. Penso numa virada, mas pode ser também que a gente saia na frente e elas só descontem no final, só pra gente dar um golzinho pra elas. Mas fácil não vai ser, a gente sabe. Ok, sem sucesso. Continuo sentindo uma leve taquicardia. Ainda tem 2 dias. William, agora tu que vai me acalmar. Fala aí. Como que vai ser a previsão? Eu vou começar com a minha corneta tradicional. Eu espero que a Patrícia não faça pardalice domingo. É a coisa que eu mais estou. Ela não faça pardalice. Porque o último Grenal foi 1-0, mas a gente podia ter ganho se ela tivesse começado com um time decente, cara. Ela fez umas loucuras que no segundo tempo ela consertou e a gente quase empatou aquele jogo. A gente podia ter até ganho aquele jogo. Só que ela viajou na maionese, que é uma coisa que me irrita muito com a Patrícia. Eu acho que a gente ganha de 1-0 até 2-0 se ela não inventar. Se ela não inventar. Eu acho que ela estava... Vocês viram que ela foi com a Lorena nos outros jogos, né? Eu acho que ela estava dando uma segurada na Raíssa, assim, dando uma treinada melhor, numas finalizações mais fortes, porque a equipe do Inter finaliza muito, né? Elas agora com a Bianca Brasil, com a Rafa Travalão ali, finalização uma atrás da outra. Então, acho que ela tentou, tipo assim, a Raíssa vinha muito bem, mas ela às vezes dava umas erradas, dava umas rateadas, saía meio mal na bola. Então, eu acho que ela botou a Lorena para ir treinando mais a Raíssa, sabe? E a nossa zaga tá muito bem construída ali, né? Os jogos do Brasileirão mostraram isso. A nossa defesa tá muito bem. Peraí, só um minuto. Ana Lu, peço a tua licença. Alô? Lucas? O que é? Tá dando teu palpite? Desmuta aí pra gente ouvir. Fala aí, voz do além. Cadê o voz? A equipe técnica tá dando opinião. Lucas? Eu tenho que abrir o áudio aqui. Diz o placar aí. Minha é 2-1, Eudmila e Pribac de fora da área. É bem possível, hein? É bem possível. Chamaram específica. Não duvido nada. Eu queria registrar aqui uma breve evolução da nossa equipe técnica, não na técnica, mas no futebol feminino, porque na primeira live que ele ele largou, eu não posso opinar, agora já está dando placar e tem marca, e ainda dá onde? Olha só, deixa eu só dizer que a empresa investe na educação dos funcionários.
Ninguém pode me processar, só que Obrigou ele a olhar uns 5 jogos do Grêmio seguidos, assim, agora olha, decora o nome das atletas, como elas jogam e fala. Exato. É muito legal trabalhar aqui, pessoal. Nós adoramos. Eles investem na gente. Venha! isso que a gente está sendo comentarista aí para a RBS passar nos seus programas da semana. O pessoal do Bom Dia Rio Grande aí, né, Thierry? Alô, tá disponível. Ó. A técnica, inclusive, está nos avisando que já tem 1 hora de live. Eu não sabia que tinha teto, ninguém me falou. Eu sempre falo sem ninguém me controlar. Hoje eu tenho que controlar as pessoas, muito complicado isso. Peço desculpas de antemão, mas assim, a gente tem ali o planejamento é de 1 hora, mas normalmente a gente passa e normalmente a gente atrasa o início, porque, né, sabe como é que funciona? É a coisa assim, vai se ajustando. E como sou eu que mando hoje, então... A aquariana não sabe lidar. Ai, lindo. Senti a crítica. Rachou o vestiário. Manda ela cuidar da próxima. Eu entendi como elogio. Dizer que eu não respeito regras, eu elogio. Vou adotar aí a Marina! É isso que eu gosto do Cristiano. Desculpa, perdão. Tu xinga o Cristiano, ele chora. Tu xinga alguém que é amigo, que se dá bem com o Cristiano, ele vai lá, te defende, grita. Isso que é legal de povo. Mas a Tchelle sabe que eu adoro ela. É só uma brinks. Mas já que a gente ainda tem um tempo que eu defini que a gente tem, vamos falar um pouquinho do que aconteceu quarta-feira. Assim, caso vocês queiram. Cri. É bom agora. Quarta-feira, esses dias, Repete estudo o calendário. repete a pergunta que meu fone falhou. Repete a pergunta. A ligação tá ruim. Você sabe que a gente não fala sobre as coisas, pode ser. Apita o árbitro, o gol do Santos. Não, mas a verdade é que Minha internet travou. Gol. até o gol do Santos, todo mundo sabe que o Grêmio dominou a partida. Então a gente tem que falar. Foram ótimos 10 segundos de dominação. Eu me sinto responsável porque quando saiu a escalação eu falei, cara, o Rodrigues tá jogando muito mais que o Brás. Por que ele botou o Brás? Eu tuitei isso, cara. Desgraçado, não consegui chegar na bola. O problema fui eu que assisti de camisa do Grêmio e nos últimos 18 jogos que a gente não perdia, eu não assistia de camisa do Grêmio. Porra, mas... Eu não posso deixar que você colocou a camiseta nesse jogo. Mas é que eu passo o dia de camiseta, no dia de jogo passo o dia de camiseta e daí antes do jogo eu trocava. Só que eu tava trabalhando e o meu expediente não terminava. E eu tava tucanada porque eu precisava subir um vídeo que a minha internet não subia no Twitter. E eu tava lá tentando. Quando eu vi, começou o jogo. Aí quando eu vi, o celular apitou gol. Aí eu olhei pra mim. Aí eu disse, merda. Aí óbvio que eu tirei, mas já não adiantou mais. Eu faria a mesma coisa e diria, cara, sempre que eu assisto o jogo do Grêmio, o Grêmio não ganha. Mas o Grêmio vinha numa fase tão boa que o Grêmio não perdia a 18 jogos mesmo comigo assistindo. Mesmo que eu parasse na frente da televisão, com camiseta. Então, assim, eu não vou botar a culpa no meu pé frio, porque dessa vez não. Dessa vez eu vou botar a culpa assim. David Braz não se jogou na bola quando ele poderia. Ele fez a cagada e depois no final ele poderia ter se lançado. Porque ele tava dormindo, gente. Ele tava dormindo. Ele não entendeu assim. O Grêmio tava muito lerdo. É que, na verdade, o Grêmio já vem lerdo alguns jogos, né? Mas nesse conseguiu superar. Era tipo... O lance é muito ridículo. Pega assim, o Jean-Pierre pega a bola, tem 3 caras do Santos marcando ele. Aí ele recua a bola como qualquer cara faria. Aí o David Braz tá viajando na maionese e quando ele vai, a bola passou, vou lá. Quando ele fez isso, o Caio Jorge já tinha ido embora. Ele fez ridículo. Mas eu vou dizer assim, ó. Aí, tantos jogados por aquele lado ali, né? Naquele mesmo lado, da mesma forma. Não, David Braz e Diogo Barbosa é terrível. Digo mais, tipo, o jogo que veio depois, o jogo que passou na Rede Globo lá, São Paulo e Atlético Mineiro, foi a mesma coisa, saída de bola, pressão, e o time conseguiu sair jogando. O time do Grêmio entrou muito desligado. Eu acho que a preparação física do Grêmio tá muito ruim, porque o Grêmio cansa rápido e não consegue acompanhar. E outra, o Renato não tem convicção nas alterações dele, porque o Matheus Henrique passou o primeiro tempo todo errando, falhando, o Darlan estava bem na partida, era o único que estava concentrado, e ele tirou o Darlan e manteve o Damar. Fora que o Darlan marca mais que o Darlan marca mais que o Matheus, né?
Aí na hora que tu quer botar o time pra frente, tu precisa ficar um cara que marque mais. Aí ele vai lá e tira o cara que marcava mais. E eu acho que assim, ó, o time não pode entrar desconcentrado se precisava fazer o gol. Era lógico que ia dar cagada, porque o Santos ia tentar garantir o resultado que já era favorável a eles. O Grêmio entrou muito morto, e já faz alguns jogos que o Grêmio perde na intensidade para os outros times, não tem a mesma velocidade. E eu assim, só entre nós, assim, Luiz Fernando não existe. Não existe. Ele não é jogador de futebol. Ele é horroroso. Eu não suporto ele. Talvez de Só que handball, talvez de boxe. Boxe, parece que ele é bom nisso. Astronauta, Parece que ele é bom no boxe. Não fica nem aqui perto. Os planetas. Não, mas esse jogo tinha tanta coisa pra dar errado que nem o Jeromel tava funcionando, né, gente? Quando o Jeromito tá falhando é porque as pilhas estão mal mesmo. O negócio é de lateral, gente. Aí que eu reforço a minha ideia de que é um problema energético, teve um bloqueio ali, a galera fez alguma coisa para esse clube, porque não é possível. Quando a gente vê o Jeromel falhando, simplesmente fica desesperado, né? Claro que a gente viu toda a equipe, mas ele se colocou completamente desesperado e é o cara que normalmente mantém a cabeça fria ali, né? Para o Kahneman poder brigar, e talvez a falta do Kahneman, o Lucas lembrou agora do Kahneman no banco, também desesperado. Né? Mas eu acho que se o Kahneman tivesse entrado, ele tinha sido expulso. Porque ele entrou depois e já tomou um amarelo. Eu acho que o Kahneman, ele ainda não tá... Ele já é um jogador mais brigador. E daí, se ele não tá tanto no ritmo, ele ia tentar apelar para as faltas. Mas aí, então, aí que tá a questão. Naquele lance ali, no mínimo, o Kahneman tinha feito o pênalti. É que eu não olhei todo o jogo. No mínimo, naquele lance do gol, o Kahneman tinha feito um pênalti. Que seria melhor do que o David Braz fez, que foi nada. Exatamente. Não, claro, eu concordo que o Kahneman é imensamente melhor e ele segura muito bem lá atrás, mas eu acho que o medo do Renato era de dar uma cagada e queimar o Kahneman daí, sabe? O que foi surgiu ali, acho que foi uma reportagem do Gabardo na RBS falando que eles fizeram o teste, ele tava com propensa lesão. Cara, era o jogo mais importante do ano, foda-se, vai pra campo. Mas daí eu tenho duas coisas. Tu também. Aí tu tá ignorando o direito do trabalhador. Não, mas é o jogo mais importante do ano. A cara, ele toma um cartão amarelo no banco porque ele tava furioso porque não tava jogando. Fica claro e evidente quando a câmera mostra ele no banco enlouquecido. Eu não sou contra o David Braz, porque eu acho que desde a chegada do David Braz, o primeiro jogo dele, o Grêmio foi pra uma disputa de pênalti e o cara tava lá, tipo, batendo no peito, sabe? Motivando o time. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Eu só acho que ele tava numa noite ruim. Mas ao mesmo tempo... Sabe o que eu acho? Ele sentiu jogar contra o Santos, porque no outro jogo contra o Santos ele já foi mal também. O Rodrigues... É o time do coração, né? É o time do coração dele. O Rodrigues tá com mais gana, é mais novo, eu acho que era um jogo pra ele. E o Kahneman, cara, por mais que o Renato pense, não vou queimar o Kahneman e o Jeromel, eles têm assim, um abismo pra poder errar e a torcida não botar a culpa neles e dizer, o cara tem crédito porque o cara já salvou muito, sabe? Então, queimou o David Braz, na real, né? Ele acabou queimando o David Braz, porque se fosse o Kahneman errar, o pessoal não ia... deixou de queimar um e queimou o outro, claro. Que eu entendo o fato dele escolher não botar o Kahneman, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, mas quando ele podia ter escolhido deixar o Michael no banco, ele não deixou o Michael no banco, e aí? Ele esperou o Michael se lesionar e não poder ser escalado para poder botar outro no lugar. Quer dizer, o Michael pode jogar, mesmo sabendo que não vai render o mesmo que um Darlan, um Matheus Henrique, um Lucas Silva, mas o Kahneman não pode. Não pode. Eu discordo que ele tenha queimado o David Braz, porque a torcida pelo menos não queimou, porque a torcida tem o escolhido para culpar por todo o problema do mundo e também problemas do Grêmio, né? A gente sabe que isso se dá por várias questões políticas, sociais, econômicas e estruturais do Grêmio, que qualquer erro, a culpa vai ser do Jean-Pierre e qualquer falta de rendimento da equipe toda, a culpa é dele. Eu acho que a torcida tá pegando muito no pé do cara, porque, claro, a gente esperava ele fazer o diferencial, mas o cara só pode fazer o diferencial quando a equipe joga, ele não pode jogar por destro, não é só ele o goleiro. Basicamente, cara, ele praticamente quase não salvou a pátria porque aquela bola na trave dele, se ele faz aquele gol, ele não tinha empatado o jogo e mudava completamente o jogo. Foi um azar, como pode acontecer.
E ele fez várias jogadas no primeiro tempo tabelando com os outros caras, só que depende do resto do time. É ridículo cara, quem começou a falar mal dele ali. É que eu acho que o problema da torcida gremista é que quando pega um jogador, bota a pressão toda em cima dele. Foi assim com o Luan, quando o Luan começou a baixar de rendimento. Tá sendo assim com o Jean-Pierre. A torcida pega, ele tem que ser o nosso ídolo, então se der errado, a gente tem que criticar ele, porque se ele quer ser ídolo. E tem que ser da base, né? Eu só queria... base. O problema é sempre da base. Mas eu queria só comentar aqui que a Tchelle tá muito quietinha ali, não querendo se queimar, não xingando ninguém. Tá muito. Não, o Lucas estava mandando eu falar mal do Victor Ferraz, porque eu gosto de falar mal do Victor Ferraz, ele merece, eu acho que ele merece. Mas dessa vez nem foi ele, né? Eu nem vou poder falar. Tá, fiquei chateada com o Orejuela ainda quando o Renato resolve começar o jogo com ele, que eu pensei, nossa, esse time, sabe? Eu acho que é isso. Esse time tá bom, tirando a ausência do Kahneman e quem está na frente, que eu pensei, por que não? O Ferreirinha, né? Desculpa, Andrew. Mas achei que a escalação inicial tava boa, sabe? Daí, bom, o Orejuela não pôde continuar. Mas acho que nesse jogo eu nem vou me gastar em falar tão mal dele, porque deu tudo tão errado. Quando eu vi que o Jeromel estava falhando, o Ender não vai voltar? Ô, gente, apitou o sinal de bateria fraca do meu celular, só para avisar, tá? Pode dar problema. Que o meu celular não fica o fone, eu fico o carregador, os dois não dá. Mas agora, eu acho que com esse comentário da Tchelle e com a explicação dela, até pro motivo dela estar tão quietinha, a gente sabe que é o Orejuela machucado, né? E tudo que aconteceu. Pra mim, ela travou numa cara muito engraçada. Ela travou. Ela travou agora. Pra mim, ela travou e eu tenho certeza que foi porque ela falou do processinho. Provavelmente. Mas a gente conseguiu entender, assim, porque ela tá quietinha, vamos respeitar esse momento dela. Talvez ela tenha saído porque falou do Orejuela. A gente sabe que ela tem uma relação de afeto futebolístico, claro, né? Claro, com certeza. Tudo é futebol só. Eu acho que ela não vai voltar. Será que nós vamos encerrar o programa sem a Tchelle? Tchelle, deixa eu achar o WhatsApp dela. Peraí. Travou total aqui. No WhatsApp a gente bota no ar. Cara, caiu, velho. Caiu mesmo. Saiu. Eu acho que ela se negou a falar mal do Victor Ferraz, o Lucas derrubou ela. É isso que aconteceu. Porque né, quem é que se nega a falar mal do Victor Ferraz nesse jogo? Em que ele? Vocês se negam? Todo mundo levantou o dedo. Eu perguntei quem se nega a falar mal do Victor Ferraz em dois dedos assim. Ele entrou no jogo. Todos os cruzamentos dele foram na mão do goleiro do Santos. De tão bom que ele joga. Eu arrisco dizer que eu acho que a gente teria um bom cruzamento naquela área se o Cortez estivesse em campo. Também acho. A gente sabe que ele já salvou, ele já apresentou futebol quando a gente menos esperava. Não, mas uma coisa é fato. Jogo grande, ele joga sempre bem. Eu nunca vi o Cortez jogar mal no jogo grande. Ele faz cagada total contra o América Mineiro, por exemplo. Mas, tipo, num jogo grande, ele joga muito bem. Sempre joga bem. Eu concordo. Eu acho também que, tipo, era um jogo pra botar, assim... começou bem com o... O Barbosa não jogou nada. Eu não critico a entrada do do David Braz. Eu acho que ele realmente entrou num jogo, assim, que ele tava desligado, que ele tava nervoso. O time inteiro pareceu nervoso, não foi só ele. O Matheus Henrique, como a gente falou, errou o tempo inteiro. O Matheus Henrique faz horas que não tá rendendo. E nesse jogo específico ele foi bem abaixo do esperado, e eu acho que era um jogo para o Cortez sim, porque ele é mais cascudo. O Diogo Barbosa é um bom jogador, mas eu acho que era jogo para o Cortez, principalmente por ter o Marinho ali pelo lado esquerdo da defesa do Grêmio. Acho que era um jogo para ele. Não acho que qualquer alteração também ia mudar o resultado do jogo, porque o Santos ele entrou com mais gana e o Grêmio entrou muito dormindo. O Grêmio faz horas que joga esse futebol burocrático, e as boas atuações dependem do adversário deixar o Grêmio jogar, e não do Grêmio realmente impor um jogo. Eu acho que o Cortez talvez também chamava a galera um pouco ali para botar o pé no chão, né, e, sei lá, fazer uma oração, alguma coisa ali para chamar a galera a acordar para a vida, né, acorda para o jogo, gurizada, porque eu acho que ele realmente tem esse poder, assim, de chamar, né, de ser o cara ali que tá mais velho, né, que tá mais cascudo mesmo, como falou o André, e dar uma chamada, assim, chamar pra jogada e tal. E a gente sabe que os jogadores
Fortaleza. Usaria a Sinara. Na lateral direita, eu acho que a Sinara ia fazer mais do que o outro. Não, vida, completamente, isso é certo. Mas o Santos não se encaixotou porque eles botaram marcação individual no PP e no Jean-Pierre, aí toda a bola sobrava no Luiz Fernando, que a gente sabe que não serve pra nada. E o Santos sabia disso. O que me assusta é o Grêmio não ter estudado o Santos pro segundo jogo, porque a gente já tinha tomado a gente não tomou 4 gols no primeiro tempo aqui, por sorte. Era pra não ter saído tomando uma sacola aqui em Porto Alegre. E a sensação que passa é que o Grêmio não estudou o time do Santos para jogar contra os caras de novo. Eu não sei se o Renato ignora que existe analista de desempenho profissional do masculino, porque é impressionante como o Grêmio não estuda os outros times. Posso fazer uma última pergunta para a Marina? Claro, vai lá. Então tem bateria, rapidão. A gente tem hoje eu vou ser o William fazendo pergunta depois do programa acabar, mas enfim. Marina, eu quero saber da tua opinião assim, quanto aos comandos do Grêmio, porque eu vejo uma semelhança muito grande às vezes entre a Patrícia Guzmão e o Renato nas teimosias em algumas modificações e algumas peças que não, às vezes não está dando certo, mas se mantém. Agora até o Gauchão eu não vejo muito como parâmetro, porque é um momento de testes. Eu estou esperando a escalação para domingo. Mas o que tu acha do comando do Grêmio, tanto no feminino quanto no masculino? Olha, eles são realmente muito parecidos, né? Eu te confesso que eu não entendo muito questão de técnica e tática, assim, porque eu sempre brinco que eu falo do futebolês. O que eu enxergo que tá dando certo, o que eu enxergo que tá dando errado, é ali que eu vou opinar. Então, eu não posso dizer, tal jogador joga melhor assim, aquele assado. Mas a gente sabe o que dá certo e o que dá errado. E acho que a Patrícia, ela insistia muito em peças que a gente via que não estava dando, né? A Eudmila entrava e sempre fazia diferença, mas ela sempre entrava depois, ela não começava o jogo. E o Renato é a mesma coisa. Só que eu vejo o Renato muito mais... Eu acho que o Renato é os bruxos e a Patrícia... Não que as bruxinhas dela, mas que era tipo assim, vou botar aqui porque já tá acostumada assim, entendeu? Tem uma peça que a gente sabia que era bruxismo, mas o resto, eu acho que era mais tipo assim, vou botar ali porque é assim, entendeu? Tipo, tá dando certo assim, na visão dela, né? Então, eu vejo os dois muito parecidos, mas ainda acho que o Renato é mais bruxista do que a Patrícia. Mas acho que a Patrícia... ela tem uma inteligência de jogo que ela mesma podia explorar mais, porque ela mexe bem. Eu vejo que quando ela precisa fazer as mudanças, normalmente ali na transição do primeiro para o segundo tempo, ela faz mudanças específicas que mudam o jeito do time jogar. Mas ela podia já começar assim, sabe? Então, são algumas estratégias que talvez ela pudesse adotar de maneira diferente. Aquela pecinha que eu pedi para se aposentar quando errou o pênalti contra o São José. Aquela pecinha. Quando ele não fala, lembra que ele falou. A gente sempre comenta aqui, né, que a Patrícia escala mal, mas troca bem. Então... podia começar bem já, né? Um esforcinho aí para já começar bem. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que foi aqui na Arena, eu achei o Grêmio muito bem no início de jogo. Muito. Até tomar o primeiro gol, eu tava chocada com o time em campo. Mas deixou o Corinthians se ajeitar, sabe? Aquele gol da Ana desmanchou as gurias também, né? O time tava luta com uma cara de quem ela quer mandar a gente calar a boca e a minha palavra pode acabar a qualquer momento. Vocês não. Tu pode falar, fica à vontade da convidada, não vou ser mal educada assim, mas é que assim, o André já fez o papel do William de fazer a pergunta depois do fim do programa. Agora o William quer fazer o papel dele também. Eu ainda avisei. Não, mas ele não fez porque eu faço a pergunta depois que o pessoal já se despediu, é diferente. Lucas, fica atento aí depois do tchau, sabe? Desliga no automático. Mais algum comentário? Hoje eu tô democrática. Tu já cortou, agora pode encerrar. Lucas tem aviso lá também. Então vamos encerrando nosso programa de hoje com todo esse otimismo, com toda essa vontade, com toda essa esperança de sofrer no domingo, mas ganhar. Porque todo mundo aqui fez boas previsões aí, todas as previsões. Tu não fez a tua. Ela fingiu que não ouviu. Travou o meu áudio, internet. Cara de pau, tu não fez a tua previsão, tô repetindo. Eu acho que vai ser 2-1 sofrimento e acho que vai ter gol da Eudmila, porque essa guria aí tá. É isso aí. Eu de Lopes. Aí,
O outro eu vou deixar aberto para que as gurias se decidam quem vai fazer, elas que se decidam. Mas tenho um desejo aí também guardado no meu coração, né? Mas vamos lá. Lembrando, então, que no domingo a gente vai ter transmissão, né? Escutem a gente, a RBS vai estar passando aqui aquela imagem, aquela coisa que também é importante, a gente sabe, mas narração de quem conhece, quem acompanha, quem acompanhou o gauchão, quem conhece intimamente o futebol feminino, ali na amizade, quem quer chamar as gurias para churrasco, quem quer tomar um café com elas, é com a gente. Então, no domingo, às 10 horas. A Tchelle começa, eu faço, daí quando eu baixo, ela volta, quando ela baixa, fica aquela coisa, parece que tá fazendo musculação. Uma coisa que ela falou café, sendo que a própria Carminha, no programa que ela participou, falou de serva. Não sei porque ela tá falando em café. Cerveja a gente toma até com desconhecido, cafezinho que a gente chama amigo, entendeu? Ah, tá, perdão. Então, deixa eu falar, coisa séria, senão o pessoal pega a informação picotada aí. Domingo, 10 horas, assiste pelo RBS, mas acompanha a gente, que a gente vai estar narrando, comentando, só comentário importante. Se tu não quer começar a acompanhar o futebol feminino, tu quer começar a entender como é que acontece a coisa, só comentário técnico de quem entende o que tá falando. Ninguém leva a sério o negócio. Ué? Como Eu assim? concordo e assino embaixo. Eu acho que eu vou promover a Ana Lu e vou rebaixar o William. No nosso Twitter também a gente vai estar fazendo o nosso já tradicional, que aconteceu uma vez só, minuto a 10 minutos. Então, quem quiser. É ótimo, é maravilhoso, assim. Comigo também acontece. Quem quiser estar ali também pode nos acompanhar. Então, eu vou me despedindo de vocês. Vou começar, deixar a nossa convidada especial por último. Começar me despedindo por ordem alfabética, então. Andrew, vai lá. Enquanto vocês se despedem, eu vou acender um Paulo Santo, que é para melhorar as energias para domingo. Já quero fazer isso assim ao vivo. É que energia a gente tem de sobra, energia a gente tem de sobra em todo o time. Deus da goleira até a atacante. Eu tô confiante que a Ju Oliveira vai marcar, a gente vai sair campeão. Então, domingo, 10 horas, Taverna Tricolor, facebook.com/Taverna Tricolor. A gente vai estar acompanhando, narrando, comentando esse Grenal aí do Gauchão de 2020, que eu espero que a gente saia com um bom resultado. Eu queria agradecer a participação da Marina aqui hoje. É sempre muito bom a gente receber convidados. A gente só teve convidados assim, de alto nível até agora. Ju Oliveira, Carla Loureiro e Marina. Eu não sei pronunciar teu nome. Teu sobrenome, no caso. O sobrenome é que tem duas pronúncias, né? No aportuguesado e no alemão. Então, fala no aportuguesado, que é mais fácil, que é Stout. Marina Stout. No alemão? No alemão é Stout. Stout. É falar que nem carioca. É só falar que nem carioca. Falar que nem carioca. Stout porque é a mesma pronúncia da cerveja, então. É, mais fácil. Mas foi muito bom te ter aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo teu tempo, né? Por todos os esclarecimentos da página, do jornalismo, toda a dedicação. Que tu continue teu trabalho, porque é muito bom acompanhar o teu trabalho nas redes sociais e saber mais do Grêmio, do feminino, das gurias que tanto se dedicam. Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Queria agradecer. Menos o Renato e o time masculino, que é só decepção. Valeu. Boa noite, André. Muito obrigada por essa experiência de hoje. Estou mudando a senha de tudo. Tchau. Obrigada, Tchelle. Boa noite. Travou. Muito obrigada. Oi, travou? Voltou? Não, tá aí. Agora voltou. Eu só queria lançar uma corneta, porque a Ana Lu, eu tava aqui vibrando, né? Que ela acendeu o Paulo Santo, mas o isqueiro é de que cor? Perdi, caiu o isqueiro aqui. Falha, né? Que falha. Tá Então, escondendo. começa mais tipo de falha amadora. Eu acho que é feito na luz de LED lá atrás, não te preocupa. O importante é a luz do BS nova. Só comprou essa semana. Comprei essa semana. Mas o importante é o Eu quero agradecer também. Óbvio. Não, esse é o mais importante, fato. Agradecer, Marina, a sua participação, dizer que, né, a gente admira muito o seu trabalho, a seriedade de tudo que tu faz e bota muita fé nisso desde sempre. Então, muito obrigada. E eu não sei se já falaram, mas tu tem mais algum programa, né? Além da página, se tu quer vender teu peixe, não sei se tu tem outras coisas aí. Eu participo. Acho que é importante.
Não, peixe eu não quero vender porque eu não gosto de peixe. Foi um péssimo exemplo. A gente perdeu, né? Tipo, tristeza. A pessoa me faz na faculdade de letras, um mestrado, cada um sinônimo para usar. Na verdade, eu participo de um quadro dentro do canal do Videocac, que é o Clube das Gu, onde a gente fala de futebol feminino, né? Então, não é meu, mas eu meio que comando lá, assim, além da página. Entendeu? Então, o teu fruto do mar. Meu trabalho, meu trampo. Eu não deveria, mas eu vou defender a Tiele, que é porque como ela é formada aí, é tradutora e intérprete de espanhol, deve ter sido essa confusão, né? O espanhol dela daí falou mais alto, aí ela já veio com português. Aí Não tem defesa, eu que tô mandando o negócio, tá errado. Gente, minha bateria tá morrendo. Então tá, William. Rapidinho, então, obrigado, Marina, e já passa a Marina se despedir, então. Gente, obrigada. Obrigada mesmo pelo convite. Eu fiquei muito feliz, foi muito legal. Vocês são sensacionais. Muito obrigada por todos os elogios e pelo espaço também para a gente conversar um pouco sobre tudo e não só sobre o futebol na prática mesmo, mas de todo o contexto que ele engloba. Acho que para mim o futebol feminino é muito mais do que só aquilo que é jogado em campo, e todos esses espaços que a gente tem para falar sobre futebol feminino é muito legal. Então eu agradeço muito vocês e o pessoal que está acompanhando aí, acompanha a transmissão deles no domingo às 10 horas. Isso aí. Tá, pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanha, todo mundo que acompanha a gente sempre dá essa força. Obrigada a todo mundo aí que construiu essa noite com a gente, esse sextou nosso. A gente sempre se diverte, sempre dá risada, e isso tá também, né, nos salvando aí nessa quarentena que tá nos deixando tão longe de todo mundo e longe do futebol também, né? Então, boa noite, a gente se vê, não se vê, mas se escuta, né? Domingo às 10 horas com Grenal. Tchau, tchau. Valeu, Lucas.